Nesse vídeo, eu quero falar de um dos principais teoremas que a gente tem dentro da probabilidade, que é o teorema de Bayes. E ele também, ele tem uma grande importância, porque devido a ele, a gente tem base para trabalhar com a inferência estatística, que a gente conhece como a inferência bayesiana. Para a gente chegar a forma geral, né, desse teorema, a gente vai introduzir ele por um exemplo. Então, temos aqui 5 urnas, cada uma com 6 bolas. Duas dessas urnas, tipo C1, tem 3 bolas brancas. Duas outras, tipo C2, tem 2 bolas brancas. E a última urna, tipo C3, tem 6 bolas brancas. Escolhemos uma urna ao acaso e dela retiramos uma bola. Qual a probabilidade da urna escolhida ser do tipo 1 e que a bola que a gente sorteie seja branca? Então, aqui nessa figura, a gente tem que tá falando que duas urnas são do tipo C1, duas urnas são do tipo C2 e uma urna é do tipo C3. Nas urnas C1, a gente tem que são 3 bolas brancas. Então, tá aqui, né, colocado. Então, para a urna 1, tenho 3 bolas, 3 bolas. Para as urnas do tipo C2, eu tenho 2 bolas brancas. Então, tá aqui na terceira, na quarta. E na urna do tipo C3, todas as bolas são brancas. Então, como é que a gente começa a escrever isso aqui para que a gente chegue no nosso teorema de Bayes? Então, o que a gente quer encontrar, na verdade, é a probabilidade de que seja a urna 3, dado que a bola seja branca. Então, é isso aqui que a gente quer encontrar. Então, temos que, daqui a gente consegue encontrar já, olhando aqui, né, essa figura, a gente já consegue tirar algumas relações. Então, eu tenho que a probabilidade de ser a urna 1 vai ser o quê? 2 entre 5, porque eu tenho aqui eu tenho duas urnas do tipo C1. A probabilidade de ser a urna 2 também vai ser o quê? 2 entre 5. A probabilidade de ser a urna 3 vai ser 1 entre 5. Daqui eu tiro que a probabilidade de ser branca, dada que a urna é a C1, vai ser 6 sobre 12, porque eu tenho que eu tenho 3 bolas brancas aqui, 3 bolas brancas aqui, mas todas fazem parte da C1. Então, isso aqui é meio. A probabilidade de ser branca, dada que a urna é a C2, vai ser o quê? 4 sobre 12. Né? Então, olhando lá, eu tenho aqui 2 e 2. Então, é 4 sobre 12, isso aqui vai me dar 1/3. E a probabilidade de bola branca da urna C3 é 6 de 6, que vai ser 1. Então, agora, depois de ter encontrado essas probabilidades, a gente vai utilizar a definição da probabilidade condicional. Temos que... Então, a gente tem que a probabilidade de ser da urna 3, dado que a bola é branca, vai ser igual à probabilidade de C3 inter B dividido pela probabilidade B. Isso aqui eu posso reescrever como probabilidade de ser da urna 3
vezes a probabilidade de ser branca, dado que é da urna 3. Tudo isso aqui dividido pela probabilidade de B. Então, eu vou querer encontrar isso aqui, né, na verdade, dada por essa aqui. E aí, o que que a gente precisa? Então, a gente precisa encontrar o valor aqui da P de B, que eu não tenho essa probabilidade. Só que, como C1, C2 e C3 são eventos mutuamente exclusivos, o que isso aqui implica? Que a interseção deles, né, desses Cs aí, é o que? É igual ao vazio. E aí eu sei também que se eu fizer C1 união com C2, união, né, se eu tivesse mais componentes, união com Cn, isso aqui vai me dar todo o espaço amostral. Então, como eu sei essas duas coisas aqui, que C1, C2 e C3 são eventos mutuamente exclusivos, e se eu fizer a união deles, eu vou ter que vai ser todo o espaço, então eu posso escrever B como sendo C1 inter B, união com C2 inter B, união com C3 inter B. Isso aqui eu posso reescrever, então, agora em termos de probabilidade. Então, a probabilidade de B é igual à probabilidade de C1 inter B, mais a probabilidade de C2 inter B, mais a probabilidade de C3 inter B. Reescrevendo isso aqui, eu tenho que a probabilidade de C1 vezes a probabilidade de B dado C1, mais a probabilidade de C2 vezes a probabilidade de B dado que é C2, mais probabilidade de C3 vezes a probabilidade de B dado que é C3. Isso aqui é igual ao P de B. Então, agora a gente pegando aqueles valores que nós encontramos aqui anteriormente, esses valores aqui, eu tenho que a probabilidade de C1 é o que? 2/5 vezes meio, mais 2/5 vezes 1/3, mais 1/5 vezes 1. Isso aqui é igual a 8/15, que é a probabilidade de B. Então, assim, a gente consegue, né? Então, isso aqui implica que a probabilidade de C3, dado que a bola seja branca, é o que? É 1/5 vezes 1 dividido por 8/15, e isso aqui eu tenho que é 8/3. Então, eu encontrei essa probabilidade aqui que estava sendo pedida nesse exemplo. E aí, a gente consegue, através desse exemplo, enunciar o teorema de Bayes. Então, a definição dele é que a probabilidade de ocorrência de um evento C índice I, supondo-se, né, a ocorrência do evento A, é dada por esta fórmula aqui, que é o que a gente fez aqui, tá? E aí, a gente diz que, em termos de conhecimento, né, vocês procurarem em algum livro, essa probabilidade aqui a gente diz que é a probabilidade a priori,
e essa aqui é a probabilidade a posteriori. E aí, vamos fazer um segundo exemplo para a gente aplicar o teorema novamente. Então, nesse segundo exemplo aqui, eu tenho que a probabilidade do indivíduo da classe A comprar um carro é de 3/4, da classe B, desculpa, é 1/5, e da classe C é 1/20. As probabilidades de os indivíduos comprarem um carro da marca X são 1/10, 3/5 e 3/10, respectivamente. Certa loja vendeu um carro da marca X, tá? E ela quer saber qual é a probabilidade de que esse indivíduo que comprou esse carro seja da classe B. Então, como é que a gente vai resolver, solucionar esse problema? Então, uma outra forma de a gente usar o teorema de Bayes é a gente fazer um diagrama. Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar o diagrama para fazer essa solução, tá? Um diagrama de árvore. Então, tá falando lá que eu tenho as 3 classes, né? Então, eu tenho a classe A, classe B e a classe C. Então, aqui a classe A, classe B, classe C. Diz lá que a probabilidade do indivíduo da classe A comprar um carro é de 3/4. Então, eu tenho que a classe A é 3/4, a classe B é 1/5 e a classe C é 1/20. Mas aí, tá me falando que eles compram um carro da marca X, né? Então, para a classe A, vou colocar aqui. Então, eu tenho aqui é o X, o carro X, e aqui é o não X. O B é a mesma coisa e o C também. Então, aqui o X e o X barra. E aí, tá falando a probabilidade deles comprarem um carro da marca X é 1/10. É 1/10 para o carro X, é 3/5 para o B e 3/10 para o C. Lembrem que eu tenho que fechar essas probabilidades aqui em 1. Então, se aqui é 1/10, deixa eu colocar em vermelho, aqui eu vou ficar com 9/10. Para completar esse outro aqui, isso aqui vai ser 2/5 e aqui vai ser 7/10. Eu consigo daqui encontrar a probabilidade de A inter X, aqui a probabilidade de B inter X, né, que é a probabilidade de que seja da classe B e compre o carro X, e daqui eu tiro a probabilidade de C inter X. Para esse caso aqui, essa probabilidade aqui vai ser do que? Eu vou multiplicar esse valor com esse aqui, e assim sucessivamente. Então, para essa probabilidade aqui de PA inter X, eu vou ter que vai ser no valor de 3 dividido por 40. Essa aqui vai ser 3/25, e essa aqui vai ser 3/200. E daí, daqui eu tiro, somando essas 3, eu tiro a probabilidade de eu comprar o quê? O carro X, que vai ser o quê? Aqui eu vou tirar o mínimo, né? Entre 40, 25 e 200, vai ser 200. E vou ficar com 42/200, que é igual a 21/100. Então, esse valor aqui é a soma dessas 3 probabilidades. 3/40 mais
3 sobre 25 mais 3 sobre 200, tá? Então, esse valor aqui é a soma disso. E aí, a gente consegue encontrar o que foi pedido, que é a probabilidade de B, sendo, né, que seja da classe B, e que compra o carro X, da marca X. Então, isso aqui é a probabilidade de B inter X, dividido pela probabilidade de X, que é igual 3 dividido por 25, né, que é a probabilidade aqui de B inter X, dividido pelo valor que a gente encontrou do X, que é 21 sobre 100. Isso aqui eu vou ter que é 4/7, que é a probabilidade que eu desejo. Então, aqui a gente encerra esse conceito. A referência que eu utilizei é a de Moretin, que vocês podem encontrar lá na minha biblioteca.